Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal de Pediatras. Eu, Carolina Fleischmann. E você, Rafael Henrique, o host comigo e rosto mais lindo do Brasil. Bora! Vamos começar hoje. Vai ser diferente hoje. Hoje é uma série. A gente vai fazer 3 episódios sobre sono do bebê com Carol, que tem estudado e aprofundado muito nessa parte de desenvolvimento da criança e sono. E a gente separou aqui 3 tópicos importantes que a gente vai discutir bem rápido para ajudar aí na sua casa. Então, fica com a gente. E aí vamos começar agradecendo, Rafa, aos nossos patrocinadores. Sem eles não tinha podcast. Isso aí. Então, um agradecimento para a DMS Produtora, todo esse ambiente lindo aqui, a qualidade de tudo que vocês estão assistindo. O QR Code está aqui do lado. Se você produz conteúdo ou quer começar um projeto novo, fala com a equipe da DMS que eles vão te direcionar e te ajudar em tudo que você precisa. Temos a Escola Treehouse de Educação por Princípio, fica aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, do maternal até o ensino fundamental 2, uma educação cristã com metodologia por princípio. Se você não conhece, vale a pena visitar. Bilíngue. E a Clínica Sol, o Espaço Sol de Desenvolvimento Infantil, onde a gente atende junto com uma equipe sensacional todos os assuntos de pediatria, algumas especialidades e o multidisciplinar, tanto online quanto presencial, tá bom? Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Vamos lá, Carol. Sono é um dos temas que tira o sono de muita gente. Muita mãe, muito pai. E a nossa primeira conversa é uma das queixas que a gente vê que é a mais comum. Peraí. Vamos organizar uma coisa antes? Vamos convencer a galera de casa por que é tão importante dormir? Agora a gente vai falar bonito, igual mestrando de neurologia, de neurociências, e explicar que sem sono não tem o quê, Rafa? E não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento. Sono é uma das partes, um dos pilares, né, principais para o desenvolvimento infantil. É quando a criança dorme, que ela consolida o que ela aprendeu naquele dia, que ela consegue, né, subir um degrau ali do desenvolvimento. Então, se eu não tenho uma noite de sono sem interrupções, a gente vai falar que existem fases da vida, né? Mas uma noite de sono com interrupção, uma noite de sono com uma cama agitada, uma noite de sono que a criança não relaxa, vai impactar no desenvolvimento. A gente vai afetar. Olha como sono é algo tão complexo, assim, é um dos pilares para uma criança saudável. É no sono que a gente libera GH, o hormônio do crescimento. Então, sem sono, as crianças vão ter prejuízo de crescimento. Eu quero um filho inteligente. Se seu filho não dorme, você vai ter um declínio de inteligência, porque é no processo de sono que eu vou fazer essa conversão daquilo que eu aprendi para aquilo virar algo aprendido de verdade. E a polêmica, mas a minha rotina é muito difícil. Eu só chego em casa 11 horas da noite. Tem que ajustar. E aí? Prioridades. Tem que ajustar porque biologicamente a criança não consegue funcionar numa rotina desse jeito. Então, ela vai se adequando, né, Rafa? Parece que está tudo bem. Mas aquele cérebro está tendo prejuízo. Você pode não estar enxergando. Mas esse é um tópico, gente, que a ciência não discute mais. Isso é certo, isso a gente sabe. Não dormiu bem, eu vou ter prejuízo para o cérebro dessa criança. Isso daí. Então, vamos lá. Primeiro tema de hoje. Meu filho acorda de hora em hora. Você já vai começar assim, né? Já tem que começar assim, desse jeito, que essa é a dúvida que a galera tem. Mas você sabe que 90% das consultas, elas são marcadas exatamente por isso. Ontem eu fiz uma consulta que era uma consulta de prevenção, que é, assim, 1 em cada 10 mesmo. E aí, toda vez que a mãe chega e fala, meu filho acorda de hora em hora. E aí a gente chega e fala, ele acorda de hora em hora para mamar? Grande maioria, dentro desses 9, aí eu vou chutar uns 7 desses 9, 6 desses 9, acorda para mamar. Ou acorda para ser ninado. Precisa ser ninado. Então, quando eu falo disso, essa criança tem uma associação, e veja, eu não vou fazer polêmica, a associação negativa do peito, eu não vou chamar de associação negativa, eu vou chamar de uma associação. Aquela criança foi ensinada que para dormir ela precisa de peito.
ou que para dormir ela precisa ser ninada, ou que para dormir ela precisa de enfiar o dedo no nariz da mãe ou do pai. As associações, eu falo, depois de anos fazendo consulta de sono, eu tenho um repertório gigantesco, assim. Então, a gente precisa entender qual é essa associação e a gente precisa... O impacto, né? Ajustar essa associação. Porque, por exemplo, Rafa, isso é uma coisa que incomoda muito. E seu filho vai dormir a noite inteira. É muito raro um bebê dormir a noite inteira, porque esse bebê precisa de ser alimentado. Principalmente, mas meu filho até 2, 3 meses dormia 6, 7, 8 horas. Seu filho não gastava energia adoidado, rolando, se arrastando. Então, muitos deles, de fato, alteram essa janela de sono porque eu sinto fome. E, na real, quando você pergunta para uma mãe, tá? E aí você percebe que seu filho acorda para mamar, a mãe sabe. Ela sabe. Quando é uma associação, quando não, doutor, ele estava com fome, né? Isso aí. Então, a gente precisa, primeira coisa, meu filho acorda de hora em hora. Por quê? Ele não tá fazendo isso, vou zoar minha mãe e meu pai, vou gritar aqui. Então, a gente precisa, primeira coisa, enxergar por que acorda de hora em hora. Qual é a associação? Como ele foi ensinado que eu preciso disso para voltar a dormir. E você sabe por que é de hora em hora, Rafa? Você sabe, né? Mas enfim. É o ciclo de sono. Muitas vezes, o ciclo de sono da criança superficializa ali por volta de 40 minutos, 1 hora, um pouquinho mais. Quando superficializa, a criança acorda, a criança precisa de voltar para aquilo que ela tinha para dormir. Então, eu já posso falar a parte mais importante de sono? Manda. Vou falar a frase mais importante de todo o podcast. A grande construção de sono é a criança precisa dormir no lugar que ela vai acordar. E de preferência da forma. Porque o que eu falo é o seguinte, imagina você que não entende muita coisa da vida ainda, porque você é um bebê. Você está no braço da sua mãe e do seu pai. Você adormeceu olhando para sua mãe. Quando você abre o olho de novo, você está em outro lugar. É claro que isso vai causar estranheza. Então a criança chora para voltar para aquela forma que ela relaxa e adormece. Então essa é a construção. E aí, ok, já entendemos o cenário todo. Mas para quem está assistindo, como que a família vai identificar uma associação de sono que está comprometendo a rotina daquele bebê? Como é que eu sei que existe uma associação e que eu preciso começar a mudar isso? A gente tem uma janela do que é normal. Essa janela é até bem grande. Por exemplo, a gente sabe no consultório que tem bebê que ele é um bebê que não engorda tanto de mês a mês. E às vezes esse bebê estica 4, 5 horas de sono e pro padrão dele isso é ok. Tem bebê que a gente sabe que engorda mais, que ele tem um gráfico diferente e que esse é o padrão dessa criança. E essa criança sente mais fome. Então, a única coisa que eu preciso enxergar e eu falo isso, anote, porque você vai conseguir ver. Por exemplo, ontem eu estava fazendo a consulta de uma mãe, a criança não tinha nem 50 dias. E essa mãe já está bem organizada com a rotina, mesmo ainda não tendo ciclo de dia, noite, a gente chama de ciclo circadiano bem estabelecido na cabecinha da criança. Ela falou assim, ele faz 4 a 5 horas na primeira tirada, acorda com fome. Doutora, acorda com fome. Beleza. Depois, a segunda tirada é de 2h30, 3. Você entende que já é um padrão um pouquinho diferente? Ou essa mesma criança nessa fase. Eu não posso comparar o meu filho com outra criança e eu não posso sequer comparar o meu filho com ele mesmo de 3 meses atrás, de 1 mês atrás. Porque o desenvolvimento muda, o cérebro muda, as necessidades mudam. Então você tem que olhar para o corte do sono do seu filho daquele momento. E aí eu falei mas sabe o que é, doutora? Ele acorda e eu vejo que não quer tanto peito. Então, peraí. Eu tenho um intervalo diferente, eu tenho um comportamento diferente. Aí o que ela disse pra mim? É cólica, doutora. É cólica? Beleza. Que horas ele acorda? 5h30, que já tá clareando. Eu falei, tá. Ele já acorda virado na giraia chorando? Não. Ele vai ficando irritado, porque eu dei peito e ele não queria muito. E aí é a dor da cólica. Eu falei, não é a dor da cólica.
Seu filho já começou a entender ciclo circadiano. O dia começou, ele já quer começar o dia. E aí estão forçando uma barra para ele dormir e ele não quer dormir. Nossa, doutora, é verdade. E aí, infelizmente, já vou adiantar outra coisa. Tem criança que é a criança que Galo cantou, o dia começou a criança. Bora começar o dia. A gente tem 2 crianças, daqui a pouco 3, e o João... E às vezes a gente ouve isso no consultório. Ai, queria tanto que ele acordasse 7h30, 8h30, mas é o padrão da criança. É o padrão da criança. 6 da manhã, 5h30. Pouca, tá Exatamente. despertando. Claro que você tem que enxergar se eu não tenho um erro no sono dessa criança, tá? Mas tem criança que acorda quando o dia tá começando. E aí eu falo que a única coisa que a gente pode tentar fazer é breu absoluto no quarto, para postergar isso da criança tá vendo, e tentar acolher essa criança para ver se ela relaxa. Aí dessa mãe, olha como... A gente já fez curso de sono, mas a gente entende que precisa ser personalizado, gente. Não, assim, isso é uma coisa que acho que a gente nunca vai mudar. Porque eu preciso entender as necessidades daquela família. Para essa mãe, eu indiquei, lógico, com todos os pontos de segurança, uma, entre aspas, cama compartilhada. Porque essa mãe tá muito cansada. Ela tem um bebê, ela fica com esse bebê o dia inteiro, sem rede de apoio. Então eu falei, bota teu filho na cama às 5h30. Ela sabe que eu já fiz isso uma vez e ele esticou 2 horas e, doutora, foi tão bom. Eu e ele dormindo juntinhos 2 horas. Mas será que não vai fazer mal pra ele? Eu falei, olha só, hoje você precisa dormir um pouco mais e o seu filho, esse acolhimento funcionou. Então vamos fazer isso? É diferente dessa criança ir pra cama da mãe meia-noite. Essa criança tá indo pra cama da mãe 5h30 da manhã. Ela vai ficar 1h30, mais 2. E olha como isso vai ser benéfico pra essa mãe. Se o seu filho acorda de hora em hora... Você acabou de aprender aqui alguns passos. Primeiro, né? Reconhecer, falamos como reconhecer, e algumas técnicas aqui para direcionar melhor essa noite de sono. E eu sempre digo, muitas vezes a mãe está sofrendo, ela nem sabe o que está acontecendo. Então, quando você sabe que existe um problema, identifica, é a força que você precisa para buscar ajuda, buscar orientação para resolver aquilo dali. E anote, né? Porque muitas vezes você... Fazer o diário de sono. Se você não faz um diário de sono, se você não anota que horas acordou, como dormiu, você não consegue, de fato, enxergar o que está acontecendo. Você só está sobrevivendo, e está cada vez mais difícil sobreviver aquelas noites, porque, gente, tem um bebê, você não vai dormir como você dormia antes. Mas não, a noite pode ser ruinzinha. Ou a noite pode ser caótica. Então, ruinzinha é isso, é ter bebê. Porque não acredite nessa história de vou fazer algo que o seu filho vai dormir a noite inteira. A criança demora 1 ano, 1 ano e meio para dormir a noite inteira. São raras as crianças, né, Rafa, que bate ali 3, 4 meses e não vão despertar 2 vezes, às vezes até 3. E isso ser normal. Cuidado com o que você escuta, cuidado com quem você está comparando o seu filho. Isso aí. Então, fica com a gente para continuar assistindo essa série de sono. Lembrando que são 3 episódios e a gente volta para falar sobre soneca. Isso aí, compartilhe com aquela mãe que você sabe que não está dormindo bem ou que está grávida e já precisa se preparar. A gente recebe muito paciente na consulta pré-natal pediátrica, que uma parte dessa consulta é exatamente para alinhar as expectativas e preparar aquela família para o bebê que está chegando. Então, fica ligado que já já sai o próximo episódio.